Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O engano dos discípulos, que se justifica porque Jesus falou de pães, ou melhor, Jesus falou do fermento. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, bem se relacionava com a preocupação que eles tinham estando na barca. Tinham levado só um pão. Agora, a questão é, qual é a relação? Porque Jesus falou de fermento, quer dizer que ele está falando alguma coisa sobre os pães? Ou sobre a falta de pães? Não. A relação ou o engano se deve ao fato de que eles estão preocupados porque tem só um pão. E então eles relacionam uma coisa com a outra. Mas Jesus fica indignado porque ele diz: eles não deveriam estar preocupados com isso. Afinal de contas, já tinham visto em 2 momentos diferentes em que também faltava pão, e pela ação de Jesus, ao final não lhes faltou e ainda sobrou. E ele faz com que eles repitam, com que eles se lembrem de como foram essas manifestações. E Jesus fica indignado porque eles ainda estão preocupados com a história do pão. Vocês ainda não compreendem? É isso que Jesus diz. Nós sabemos que Jesus está dando um alerta sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Em outra passagem, ele chega a esclarecer que é a hipocrisia, o fingimento, a questão de ser uma coisa por dentro e outra por fora. Ele chama isso de fermento. E entendemos que fermento é uma coisa que faz crescer um processo, ou que faz o processo acontecer. Jesus diz para que eles tomem cuidado. Não é tomar cuidado com os fariseus e com Herodes, mas que tomem cuidado com o fermento deles. Jesus, nesta passagem, na sequência, ele, se as pessoas se recordam, quem ouviu a passagem do Evangelho de ontem, os fariseus vieram discutir com ele e quiseram pô-lo à prova, pedindo um sinal, e ele ficou indignado, disse: não vou dar sinal, e entrou na barca e saiu. Então, se a gente coloca nesse contexto, mas Jesus acabou de discutir com os fariseus e, assim, com uma certa energia, saiu dali, pegou a barca e faz um comentário. Cuidado com o fermento dos fariseus. Acabou de deixar os fariseus lá atrás e eles estão pensando no pão ou na falta dos pães. É natural que Jesus fique indignado. Afinal de contas, ele diz uma coisa e eles entendem outra. Seria importante que nós soubéssemos que tantas vezes isso acontece conosco também. Tanto em relação à palavra de Deus, quanto em relação às palavras das pessoas nas nossas relações. Quantas vezes a gente está com a cabeça em outro lugar e alguém diz uma coisa e a gente não entra naquilo que a pessoa diz. Também quantas vezes a palavra de Deus nos diz uma coisa,
mas nós estamos centrados em nós mesmos e não na vontade e na sabedoria de Deus. Por isso, muitas vezes também nós mereceríamos ouvir repreensões da parte de Deus como essas que Jesus fez aos seus discípulos. Rezemos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.